Vamos dar início. Primeiramente eu vou passar um vídeo de divulgação aqui. Bom dia a todos. Bom dia, pessoal, está entrando agora aí. Eu vou passar um vídeo de divulgação do projeto de leitura da professora Letícia. Bom dia, bom dia, bom dia a todos. Tá? Então, a partir desse momento vocês vão parar de me ver. Eu vou colocar um vídeo aqui, tá bom? Então, vocês vão assistir aí. Olá, pessoal. Sou a professora Letícia da sala de leitura. Estou aqui gravando sozinha na sala de leitura. Espero que vocês estejam conseguindo me ver. Nós estamos sobre esse decreto. Seguindo esse decreto, acho que vocês conseguem ver. Resolução SE número 11 de 26/1/2021. As salas de leitura devem ser desativadas para empréstimo de livros, podendo ser usadas para outras finalidades. Então, diante disso, nós não podemos emprestar o livro físico, aqui, no papel, como vocês gostam. Mas nós temos uma biblioteca virtual onde vocês podem pedir os livros, certo? Eu quero que vocês peçam. Nós estamos trabalhando o projeto Diversidades, que ele fala do respeito ao próximo, fala da convivência com o próximo, devemos ter boas convivências e respeitar as pessoas. Somos todos diferentes, Então, aqui vou começar falando desse livro, O ódio que você semeia. Esse livro eu li. Ele é bem parecido com aquele caso que aconteceu nos Estados Unidos, de um policial, que matou um rapaz negro e aconteceu todo aquele movimento antirracista, tá? Então, ele não é baseado naqueles fatos, ele foi escrito antes, mas ele é bem parecido, é muito interessante esse livro aqui, tá? Vocês podem pedir em PDF. Nós recebemos aqui na escola muitos livros antirracistas que falam sobre preconceito racial. Vou mostrar para vocês, tá bom? Aqui. Manual antirracista. Olha que interessante. Aqui, vou passando aqui porque eu não sei direito onde vocês estão pegando aqui. O vídeo está pegando. Estou gravando sozinha. Aqui. Livros. Espero que esteja mostrando bem. Livros. Todos falando do racismo. Devemos ler sobre tudo, pessoal? Principalmente sobre os preconceitos, procurar abrir a mente, procurar crescer como pessoas, Extraordinárias, mulheres negras. Olha que interessante. Todos nós temos em PDF, vocês podem pedir, tá? Já que vocês não podem vir à biblioteca pegar. Quando acabar a pandemia, vocês poderão. E mulheres negras. O Sol é para Todos, um livro muito indicado. Fala sobre racismo, feminismo e racismo. Feminismo negro. Racionais. Tem para todos os gostos, tá? Aqui. Lázaro Ramos. Tá? Sobre o preconceito racial. Aqui. Muita coisa sobre o racismo. São livros novos que chegaram agora. E já estão todos em PDF para vocês. Machado de Assis. Você sabe, que era um escritor negro.
muita coisa boa. Aqui sobre o preconceito indígena, vamos, né, procurar saber também sobre o que os índios sofrem. O Ateneu, que fala sobre bullying. O Ateneu é sobre o realismo, né, da época do realismo. Mas ele ainda é uma história atual, que fala sobre bullying na escola. Onde os meninos, né, naquela época já sofriam. Aqui, o preconceito que a menina sofreu após adquirir AIDS numa viagem é um sinal de alerta, né? E uma história que deve ser lida também, que é uma história real. Bullying extraordinário. Muita gente já conhece esse livro extraordinário, bem famoso. Ele fala de um menino que tinha um problema facial e por isso sofria muito bullying, coisa que não deve acontecer mais, né, pessoal? Vamos evoluir como pessoas, né? Feia, sobre uma menina que sofreu muito preconceito até da própria mãe, né? Muito difícil isso. E isso deve acabar, né, pessoal? Aqui, a Amora. Esse livro, Amora, ele é uma literatura LGBT, tá? Fala sobre relacionamento de mulheres. Eu tenho bastante livro LGBT sobre homofobia na minha biblioteca virtual, tá bom? Aí quem quiser é só pedir. E vamos procurar, né, pessoal, ler coisas que sejam para a nossa evolução, né? Procurar mudar, procurar se dar bem com todos, né? Que assim só vamos crescer cada vez mais. Obrigado a todos, peçam bastante livro, fiquem com Deus. Então, pessoal, após a aula, eu também posto novamente lá o vídeo da professora Letícia sobre o projeto de leitura, ok? Bem, então, faço menção aqui às estagiárias Karen, Mirella e Natália que me ajudam a montar e selecionar os itens para as aulas. O tema hoje, o conteúdo, entalpia das reações químicas, as habilidades, realizar previsões, avaliar intervenções ou também construir protótipos de sistemas térmicos que visem a sustentabilidade, considerando sua composição e os efeitos das variáveis termodinâmicas sobre o seu funcionamento, considerando também o uso de tecnologias digitais que auxiliem no cálculo de estimativas e no apoio à construção de protótipos, de hipóteses, de ideias que visem aí o entendimento da termodinâmica no nosso cotidiano. Bem, competências socioemocionais são curiosidades em aprender, imaginação criativa, foco, responsabilidade, iniciativa social, assertividade, empatia e respeito. Vamos prosseguir aqui então. Vamos lá. Alguém sabe o que é entalpia? Já ouviu falar sobre o nome entalpia? O que vocês acham? Entalpia, ou então reação endotérmica, exotérmica, tem a ver com o quê? Tem a ver com as trocas de... O que vocês acham? Tem a ver com o quê? Endotérmica e exotérmica, o que vocês acham? Cri, cri, cri. Vamos lá, pessoal, o que vocês acham aí? Tem a ver com calor. Lembra lá no comecinho do ano, a gente viu sobre as transformações, aquelas que liberam calor, são chamadas exotérmicas ou exotérmica, enquanto as reações e transformações que absorvem calor são chamadas de endotérmica. Bom, olha lá. Quando uma reação absorve, né, energia, há uma variação de entalpia com valor positivo. Então, a entalpia das reações tem a ver com calor absorvido ou liberado
Quando eu absorvo calor, quando uma transformação absorve calor, a entalpia, que é a variação de calor, tem um resultado positivo, quer dizer que houve a absorção, enquanto que uma reação exotérmica, por exemplo, uma queima, é uma reação que esquenta o meio ao redor de onde está acontecendo, tem o valor negativo de entalpia. Por quê? Porque houve uma variação onde a liberação de energia resultou o quê? Um abaixamento ali da entalpia da reação. Se eu depois realizar a variação do que tinha antes de energia com o que tem depois, há uma variação negativa. Vamos ver com detalhes tudo isso daí. Então, olha lá. Resumindo, quando ΔH, o que quer dizer delta? O delta ali em matemática, em química e física quer dizer variação. Quando a variação do dSH, que é a entalpia, for maior que zero, ou seja, positiva, a reação é endotérmica, absorveu o calor. Quando a variação dessa entalpia, o ΔH, for abaixo de zero, o resultado, o valor for negativo, a reação é exotérmica, ou seja, liberou o calor. Prosseguindo, opa, pulou demais aqui. Então, olha lá. Lembrando, né, a palavra endo e a palavra exo, ou exotérmica. Endo para dentro significa que absorvem calor e exotérmica significa que o calor foi liberado, emitem energia térmica. Lembrando aqui, temos, por exemplo, quando uma reação química realizada em laboratório ela esfria, a gente sente que ela esfria, então ela absorveu o calor, que está absorvendo o calor da mão. Qualquer objeto que você relar e você sentir que está frio, quer dizer que o objeto, ou a reação, ou o sistema está liberando o calor da sua mão. Portanto, a gente sente que está esfriando a mão. O objeto, então, a reação ou o sistema está absorvendo o calor. Quando a gente sente que está aquecendo nossa mão, aquecendo o entorno, significa que a reação, o sistema ou o objeto está liberando o calor, por isso a gente tem essa sensação de que está esquentando, tá? Olha aqui umas transformações no desenho, olha que bacana aqui. Estados físicos da água. Quais processos aqui vocês acham? A fusão. O gelo, né? A água sólida, ele ocorre a fusão e passa para o estado líquido. Nessa transformação aqui na fusão, vocês acham que o processo é endotérmico ou exotérmico? Respondam para mim aí, vamos lá. O que vocês acham? Suspense, olha o suspense. Exotérmico, vocês julgam exotérmico quando passa aqui para fusão. Então é exotérmico. O gelo aqui ele liberou calor e se transformou em água líquida? Ou ele absorveu calor? Ou o gelo tem que absorver calor para transformar em líquido? Então qual seria a palavra? Exotérmico ou endotérmico? Okay? Então vamos lá analisar aqui. Lembra quando absorve calor é chamado de endotérmico? Para dentro? Então olha só, esse processo que está aqui na parte de cima, tanto a fusão e a vaporização, onde o líquido se transforma em gás, ocorre a absorção de calor. Então esses processos aqui são endotérmicos. Enquanto se eu tiver aqui, por exemplo, a água no estado gasoso, então a água no estado de energia mais elevada, grau de agitação, temperatura mais elevada, se a água no estado gasoso voltar para o estado líquido, ocorre o processo de liberação de calor, porque aqui a água na forma gasosa ela está com uma entalpia, um calor mais elevado. Para ela passar para o estado líquido, ela tem que liberar esse calor que ela está, e aí as moléculas se aproximam e ficam no estado líquido. Aí essa liberação de calor, como está indicado aqui, esse processo seria o exotérmico e esse também a solidificação. A água para congelar ela precisa liberar o calor que ela está, né, armazenada ali, estado de energia, e aí então é um processo que a gente chama de exotérmico. Olha lá, então processos endotérmicos e processos, aqui está escrito erradinho aqui, processo aqui do dois lados aqui, a sublimação tem os dois sentidos, né? Quando o sólido passa para o gasoso,
diretamente, que é a sublimação, tem o processo endotérmico, e agora aqui do outro lado também a sublimação, ó, quando também é chamado estado gasoso, quando passa para o sólido de maneira direta, tem os dois processos, a sublimação quando ela é endotérmica e a sublimação quando é exotérmica também. Então, lembrar, pessoal, exotérmico liberou calor, endotérmico absorveu calor. Agora, como que a gente calcula essa tal de entalpia, esse ΔH, essa variação aí de energia? Não tem como medir. O que a gente consegue é ver uma variação do estado inicial dos reagentes e do estado final dos produtos. Ou seja, aqui, ó, como ocorre a variação? O ΔH, lembra em física que tem o ΔS, o ΔT, que é o final menos o inicial. O ΔS lá em física, que é a variação do espaço, o S lá de space. A gente pega a posição final menos a inicial. Em química também. O ΔH aqui, a variação de entalpia, a gente pega a entalpia dos produtos e subtrai a entalpia dos reagentes. Então a gente representa aqui esse ΔH como a somatória, esse Ezinho aqui em matemática a gente lê como somatória da entalpia dos produtos menos a somatória da entalpia dos reagentes. Professor, é muito difícil. Não, não é não. Não se preocupe que vocês vão ver que vai acabar sendo só um cálculo de soma e subtração. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Aqui eu tenho um gráfico. Vamos interpretar totalmente esse gráfico aqui. Aqui é o caminho da reação, a reação acontecendo ao longo do tempo, e aqui um gráfico que estima aqui nesse eixo aqui da vertical a entalpia. Então aqui eu tenho a entalpia dos reagentes, que está aqui ó, o A. Eu sei também que é o reagente porque aqui é uma reação química simbolizada aqui, ó. Então eu estou vendo que o A vai se transformar em B, então vai ainda liberar calor. Então eu já sei ali, pelo calor estar aqui nos produtos, que liberou calor. Nós vamos ver o porquê seguindo esse gráfico aqui, ó. A entalpia dos produtos, ó, o produto é B, aqui na reação química está vendo que o A se transformou em B, então o A está se transformando em B, então a entalpia do B está mais abaixo aqui. E essa variação aqui, ó, do A para o B deu um valor negativo. Mas por que deu um valor negativo? Vamos imaginar que o A aqui nesse patamar tem o valor de 30 e aqui no B tem o valor de 10, está mais baixo, então teria que ser menor. Então se eu pegasse aqui ó, 10, que é a entalpia do produto, menos 30, que é a entalpia inicial dos reagentes, 10 menos 30 resultaria em quantos vocês acham? Vamos lá, tentem responder. 10 menos 30, o que vocês acham? Olha, se fosse ali, ó, 10 menos 30. Qual que seria o valor? Qual seria a variação? O que vocês acham aí? Qual o resultado? Se aqui no A, nesse patamar do A, fosse 30 e aqui fosse 10. Então, a entalpia, que é a entalpia dos produtos menos dos reagentes, qual seria o resultado? Vamos lá. Pessoal, não me deixem na mão. Qual seria o valor? Opa, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Só faltou o sinalzinho, que seria 10 menos 30 seria menos 20. Então a entalpia seria menor que zero. Ó. Então aqui a entalpia dos reagentes, ó, o A aqui. Aqui a entalpia dos produtos, que é aqui no caso está simbolizado pelo B. E aqui eu faço daí a subtração e daria menos 20, ou seja, a variação de entalpia é menor que zero. E, por outro lado, uma reação que é chamada de endotérmica, onde a variação de entalpia é maior que zero. Olha só, A, que é o meu reagente, olha aqui o calor onde está, ó, está antes da setinha de transformação. Então, A vai precisar de calor para se transformar em B. Consegue acompanhar no gráfico? Ó, A precisa de calor para se transformar em B. Então, dali eu já mato que é uma reação aqui endotérmica. Está precisando de calor para se transformar. E olha aqui no gráfico como fica. Ó. A energia, que é a entalpia dos reagentes, está mais baixa do que dos produtos. Então, se aqui no nosso exemplo aqui fosse 30, no B aqui, ó, fosse 30, 30 menos 10, agora daria 20 positivo. Por quê? Porque a entalpia dos produtos
é maior do que a entalpia dos reagentes. Então ali eu simbolizo, aqui eu tenho os reagentes, aqui eu tenho os produtos, e aqui a variação de entalpia que seria positiva, ou seja, absorver o calor. Como eu sei disso, aqui na própria reação ele já está indicando que o A precisa de calor para se transformar em B, e aqui a entalpia dos produtos aqui está num patamar mais alto do que o patamar do A aqui. Então, é duas formas de a gente prever se a reação é endotérmica ou exotérmica. Professor, antes de você prosseguir, é uma pergunta. Mas como isso? Como assim acontece sem energia? Como assim? Não estou entendendo. Olha bem o seguinte, assim, ó, vamos supor que você tenha um objeto de vidro ali, um copo de vidro. Foi o objeto que eu enxerguei aqui em casa, um copo de vidro. Se você destruir, para você destruir esse copo, você precisa aplicar energia, não precisa? Então, para um produto se transformar num reagente, ou melhor, para um reagente se transformar num produto, ele precisa absorver uma energia. No caso das moléculas, precisa para destruir as moléculas do reagente, precisa de muita energia. E para formar as moléculas do produto, ele vai liberar uma energia, porque sempre que a gente produz algo novo, quer dizer que o valor de energia, a energia tem que ser menor. Tem que ser, por exemplo, quando a reação naturalmente ela ocorre. Então, para um produto, para uma substância ela se transformar em outra, primeiro ela tem que quebrar as moléculas que existem entre elas e depois formar as novas moléculas. Então, por isso que varia essa energia. Então, a gente tem energia de formação, que é chamado, a energia de formação dos produtos, e tem a energia de destruição, que ocorre nas moléculas dos reagentes. Mas a gente fala que, em geral, que é a energia de formação. Comparando esses dois gráficos anteriores, veja só a diferença. Olha só. Repare nas diferenças. Aqui, ó. Aqui a reação A, para se transformar em B, liberou calor. O calor aqui no caso é um produto. Aqui na reação endotérmica, A precisou de calor para se transformar em B. Aqui a somatória, aqui a variação da somatória dos produtos é maior do que a dos reagentes. Então, se eu pegar aqui o ΔH aqui, ó, do B, que é do reagente, do produto, e subtrair pela do reagente, dá um valor positivo. Ou seja, ΔH de uma reação endotérmica é positiva, absorveu calor. ΔH de uma reação exotérmica é menor que zero. Ali o Eduardo colocou, tem que absorver o impacto quando, por exemplo, quebra algum objeto. Sim, absorve essa energia no impacto, seja essa energia mecânica, seja a elétrica, aqui no caso a calorífica, a do calor, energia térmica. Nos alimentos, olha que legal nos alimentos. Por que os alimentos eles têm diferentes níveis de calorias? Que é medido em calorias mesmo ou em quilojoules? Por quê? Porque cada alimento, quando o seu organismo destruir essas moléculas, for processar, então cada alimento tem um potencial de liberar energia para o organismo. Então tem as diferentes calorias nos alimentos. Bom, prosseguindo. Tipo de entalpia. Tem entalpia de combustão, que é a energia que quando queima um mol de uma substância, tipo queimar um mol de metano, vai liberar uma energia. Essa entalpia é de combustão, energia liberada na combustão das substâncias. Tem a entalpia de formação, que é a energia absorvida ou liberada necessária para formar um mol de uma substância. A gente vai focar mais nessa energia de formação. E tem a entalpia de ligação, ou a energia de ligação, que não é o foco dessa aula. A gente vai aprender com exclusividade lá na segunda série, que a gente vai aprender a calcular dependendo das ligações que tem dentro da molécula. Não é o objetivo da aula de hoje, a gente vai já pegar essa energia de formação já pronta. Então fica muito mais fácil, é só somar e subtrair. Vamos ver como é que é na prática. Olha lá. Primeiro, o cálculo determina a variação de energia desde a união dos reagentes até a formação dos produtos. Então, a gente tem a energia, essa variação, que tem a união dos reagentes e formação dos produtos. O que é necessário? É necessário a entalpia de energia de ligação de cada substância que participa da reação. Se for, por exemplo, uma reação entre hidrogênio e oxigênio para formar água, então eu tenho que pegar a energia do hidrogênio, do oxigênio e da água. Só que hidrogênio e oxigênio são substâncias simples,
só tem átomos de hidrogênio na molécula de hidrogênio. Então, o valor é sempre zero nessas substâncias simples. Como assim simples, professor? Recordando, simples é quando a gente tem um mesmo elemento na fórmula ali, só um elemento na fórmula. Então, isso são importantes. Por que é importante daí a gente conhecer a variação de entalpia? A gente acabou de sair aí de um conteúdo falando sobre sustentabilidade, sobre aquecimento global, sobre chuva ácida, sobre a energia mesmo dos combustíveis. Então é importante a gente não somente aprender a calcular a variação de entalpia, mas saber de onde essa energia aí sai, dessas transformações que ocorrem no dia a dia, no sistema produtivo. Então é importante a gente conhecer para ver como é que está a entropia do universo, como é que toda a energia que não está sendo utilizada, quais os impactos e as consequências de toda essa energia que não é aproveitada, ela está ocasionando aí na natureza, no nosso dia a dia, no ecossistema, nos biomas. Então tudo isso aí tem a ver com o quê? Com essas variações de entalpia e de energia que ocorrem nas reações químicas. Vamos lá agora, na prática, pessoal. Agora bastante atenção, olha lá, não durma não. Como é que eu calculo isso aqui, professor? Olha só, primeira coisa, eu tenho que identificar quem é os reagentes e quem é os produtos. Olha, aqui eu tenho os reagentes e aqui eu tenho os produtos. Então, ó, eu tenho quem que é a energia aqui, ó, a somatória da energia dos reagentes, a somatória dessas energias aqui. E aqui a somatória da energia dos produtos, aqui dos reagentes e aqui dos produtos. Então eu vou lá. Mas como eu não consigo prever qual é a energia, eu tenho que ter uma tabela. Olha aqui a tabela ao lado aqui, ó, da energia de formação. Olha aqui, esse aqui é o etanol. Ele vai usar 3 moléculas de oxigênio para queimar. Vai formar 2 mols, ou 2 moléculas aqui de CO2 e 3 de H2O. Então vamos calcular essa energia. Só que aqui, ó, eu tenho uma molécula só do etanol. Então eu vou usar aqui, ó, os produtos e aqui os reagentes. Olha como é invertido, ó. Então aqui para cada uma molécula do etanol, vou usar 3 de oxigênio, vai formar 2 de CO2 e 3 de água. Então olha só aqui como que eu calculo primeiro a entalpia dos produtos. Eu vou pegar aqui, ó, a variação de entalpia dos produtos por que aqui esse 2, professor? 2 vezes aqui, por quê? Porque tem 2 moléculas do CO2. 2 vezes menos 393,5, porque esse 393,5 é a energia de formação do CO2, ó. Se eu tenho 2 moléculas de CO2 aqui, ou 2 mols de molécula de CO2, eu tenho que multiplicar por 2. Mas, por que 3 vezes, professor? Não estou entendendo por que esse 3 vezes aqui. Porque tem 3 mols de moléculas de água. Então, eu tenho que fazer 3 vezes o valor, a energia de formação da água. Aqui, ó, H2O, menos 286. Então, tudo isso daqui é a energia, a somatória da entalpia dos produtos. Agora, eu vou pegar dos reagentes. Uma vez o do etanol e 3 vezes a do oxigênio, que está nessa tabela. Não tem como a gente prever, tem que estar ali tabelado para a gente consultar. Então, agora dos reagentes, ó. Eu vou pegar lá, daí eu vou subtrair a dos produtos menos a dos reagentes. Às vezes fica confuso porque esses colchetes, esses parênteses aí, mas não esquenta a cabeça que não, é só somatória. Aí menos, porque uma vez 277,8, porque só tem uma molécula de etanol. Mas por que mais zero? Agora não entendi nada. Lembra que aqui, ó, o oxigênio é uma molécula simples. Então a entalpia, está marcada aqui, ó, a entalpia de formação do oxigênio é zero, porque é uma molécula simples. Então não entra. Agora eu vou fazer a somatória. Ó. 2 vezes menos 393,5 resultou em menos 737. E 3 vezes menos 286 resultou em menos 858. Aí vou fazer menos 1 vez 277,8, 277,8. Agora aqui, qual que dá essa somatória total? Dá um valor negativo. Por quê? Ó? Menos 787 menos 858 dá um valor negativo. E aqui, ó, menos com menos aqui, ó,
aí resulta num valor positivo. E aí a somatória total dessa entalpia aqui é menos 1.367,2 kJ por mol, ou seja, é a quantidade de calor que resulta em 1 mol da queima do etanol. Olha lá, o valor negativo significa o que então? O que vocês acham? Se teve um valor negativo, que essa reação é endotérmica ou é exotérmica? O ΔH é negativo. Então essa reação aí vai liberar ou absorver calor. É endotérmica ou exotérmica? O que vocês julgam? Vamos lá. Respondam no chat aí. Vamos lá, aguardando aqui, aguardando. Cadê a resposta? Ó, ΔH negativo. ΔH negativo. Absorveu o calor ou liberou? Lembra do começo? Quando o ΔH é negativo, a reação ela liberou o calor. Então, é uma reação exotérmica. E é de fato porque isso aqui é uma reação de combustão. Ó. O etanol reagindo com oxigênio e queimando para liberar CO2 e água. Uma outra aqui. Ó. Vamos lá, pessoal. Atentamente. Ó. Aqui eu tenho substâncias simples? Tenho. Quais substâncias são simples aqui? A prata, ó, aqui, ó, 4Ag é simples. Então, se eu for lá olhar ó, na tabela, ó, vai ser zero. Aqui eu tenho outra substância simples, ó, que é o oxigênio. Então, aqui o calor de formação, a energia de formação é zero também. Então, só entra os demais. Quem que é aqui os produtos? Então, só esse H2S. Então, eu tenho que pegar 2 e multiplicar pela energia de formação do H2S. Que aqui está marcado que é menos 20,6. Então, vamos lá, começando. Ó. Então, aqui eu vou pegar os produtos, depois da setinha. Ó, eu vou pegar aqui. O ΔH é a somatória de formação dos produtos. Vai ser zero, porque a prata não é uma substância simples, mais 41,2. Por que 41,2 direto, professor? Ele já multiplicou por 2. 2 vezes 20,6, tá? Resultado de 41,2 e negativo. Pegar a somatória dos produtos agora, ó. Ó o valor. Menos 65,2, porque ele já multiplicou ó, 2 vezes o calor de formação do sulfeto de prata aqui, ó. Então, menos 32,6 vezes 2, porque aqui tem duas moléculas, ou 2 mols. Aí deu 65,2. Mais menos 571,6. Por quê? Porque ele pegou o valor de formação da água aqui, ó, e já multiplicou por 2, porque tem duas moléculas de água. Então, total, aqui, formação dos produtos, menos 41,2. Menos 636,8. Lembrando, menos aqui, ó, menos com menos dá positivo. Então, o resultado final aqui terá que ser positivo. Então, ficou sendo aqui, ó, mais 636,8 menos 41,2, resultado 595,6 positivo. Se é positivo, então a reação é endotérmica. Ok? Bom, seguindo para uma outra aqui, ó. Aqui a tabela, não tem como a gente adivinhar os valores. Tem a substância simples? Tem. Qual? Ferro. Por isso, o calor de formação do ferro é zero. Então, eu vou pegar lá. Produtos. Tenho 3 moléculas de CO2. Então, eu vou multiplicar por 3 vezes 393,5. Então, tá lá. 2 vezes zero, que vai dar zero mesmo. O ferro é a substância simples. E o que importa aqui é 3 vezes o valor de formação do CO2. Está na tabela. E aí, vou pegar dos reagentes aqui. Menos 824,2, porque só tem uma molécula, ou um mol de molécula aqui do óxido de ferro, mais 3 vezes esse valor. Por que 3 vezes o valor de 110,5? Porque aqui tem 3 moléculas do CO. Ó. 3 vezes o valor do CO aqui. Então, eu vou fazer a somatória agora.
Aqui, 3 vezes menos 393,5 resultou em menos 1180,5. Multiplicaçãozinha aqui. Aí, menos, aqui fazendo a somatória total, menos 824,2 e menos 3 vezes 110,5 resultou em menos 1155,7. Lembrando, esse sinalzinho aqui, ó, menos com menos, ele tá positivo. Então, esse valor aqui, ó, vai ser maior. Então, o resultado, eu sei que vai dar um resultado negativo. Opa, deu positivo. Ué, estranho aqui. Menos 1155 que menos 150. Bom, aí a reação é endotérmica, porque o valor aqui deu positivo. Certo? Então, recapitulando, você vai analisar a tabela e analisar a reação química. Ver se tem substância simples, o valor vai ser zero, como vai estar na tabela. Aí você faz a somatória da energia dos produtos e a somatória da energia dos reagentes e faz a subtração. E chegamos ao finalzinho da aula. Pessoal, o questionário está simples. Eu sei que é um conteúdo aqui que é um pouquinho mais complicado. Deixa eu voltar aqui. Desativar a... Aqui. Pessoal, é um conteúdo um pouquinho complicadinho de entender no começo, mas lembre-se, sempre vai ter energia envolvida na formação dos produtos e na destruição dos reagentes. Então você vai ter que fazer a somatória. Somatória de quem? Somatória da energia que está envolvida nos produtos e reagente e fazer depois a subtração ao final. Lembrando sempre de considerar o sinal da energia da formação e no final sempre considerar assim que você tem também as dos sinais, menos com menos ali sempre vai ter lá a energia dos produtos, vai ser uma energia positiva, porque vai absorver, a energia dos reagentes vai ser absorvida, então vai ser positiva, a energia dos produtos vai ser liberada, então sempre vai ter o resultado negativo e a somatória ali a variação de entalpia, o ΔH, sempre é a energia dos produtos, que é o final, menos a energia dos reagentes, que é a parte inicial do seu sistema. Ok? Qualquer dúvida também na resolução dos exercícios do formulário, que eu já mandei lá nos grupos, vocês enviem para mim, primeiro C e D, para a professora Raquel, primeiro A e B. Qualquer coisa também pode enviar para mim, todos os alunos, todas as dúvidas que tiveram na resolução do questionário. Lembre-se daquele do ciclo da água ali, das transformações da água, onde você vai ver entre a fusão e ebulição quais são a absorção ou liberação de calor. Lembrando que quando o entorno esquenta, quer dizer que está liberando calor, exotérmica. Quando o entorno esfria, quer dizer que está absorvendo calor, endotérmica. O ΔH, pessoal, o sinal ΔH, variação de energia negativa, quer dizer que perdeu. Perdeu o quê? Perdeu calor. Então, ΔH negativo é exotérmica, o calor foi liberado. E ΔH positivo quer dizer que ganhou calor, ganhou entalpia. Então, a reação é endotérmica. Ok, galerinha? Valeu, um abração a todos aí. Tem um formulário para o primeiro A e B, depois um formulário de estágio, depois eu mando exclusivamente para o primeiro A e B. Eu que agradeço também aí. Um abração e qualquer dúvida aí sobre esse assunto, envia para a gente lá, tá bom? Mas não é complicado, é só perceber bem ali os sinais das continhas ali, pessoal.